dia, que prazer estar aqui, como o pastor André falou. Me chamo Núzia, casada com o Wellington há 28 anos. Temos 2 filhos, tenho 3 enteadas. Caroline está ali, fica de pé, Caroline, como uma filha minha. Tenho 3 genros e 6 netos. Olha que família linda. E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado profundamente. Sou eternamente grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa casa, na nossa família. E moro no Rio tem 26 anos, né? E quando eu vim ao Rio, eu acho que eu já contei essa história para a Rafaela, não sei se ela se lembra. Eu sou da Sara Nossa Terra, hoje eu e meu marido temos um ministério lá, somos responsáveis por uma região, a Baixada Fluminense, estou na Ilha do Governador. Mas quando eu cheguei aqui, não era ainda pastora. A primeira igreja que eu estive foi na Nova Vida de Botafogo. Te falei isso, né, Rafaela? Lembra? E nós ficamos por lá por 1 ano, foi uma bênção, nos abençoou profundamente. Nós já éramos da Sara Nossa Terra de Brasília, né? Não viemos para cá não por causa da igreja, mas por causa do trabalho do meu esposo. Mas Deus tinha algo maior para as nossas vidas. E a minha missão hoje, a minha e do meu esposo, a minha missão familiar é trabalhar e fazer com que os nossos filhos, os nossos netos conheçam a palavra de Deus. Hoje eles são todos envolvidos na igreja, né? Carolina é diaconisa, tem um filho também que é diácono, mas ele é quase um pastor. Eu diria que ele só não tem a titularidade, mas ele exerce toda a função de pastor. Então, Deus tem feito grandes coisas. E eu quero dizer para vocês que tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Amém? E quando nós vamos pregar, antes de falar com a igreja, Deus fala conosco. E tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesta noite. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada por esse dia. Obrigada pela vida, Senhor, do pastor André, da Rafaela, pela Rosali, pelo Alonso, que são amigos tão queridos. Te louvo por estar aqui nesse momento. E tenho certeza, Pai, que o Senhor tem algo para derramar nesse lugar. Senhor, que esta palavra possa entrar no mais profundo da nossa alma, Deus, e que entra e que possa trazer transformações para as nossas famílias. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque eu sei que o Senhor já está aqui nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pastor André e pastora Rafaela, né, que para mim é uma pastora, né, mas são pessoas muito amadas e queridas. Os conheço há alguns anos, né? Conheço o pastor Rodrigo, a Aline também. E, através da vida deles, eu posso dizer que eu amo vocês, eu amo a igreja, porque eles fazem parte dela, e eu tenho certeza que eles fazem a diferença nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Quantos querem ver sua família? Se sua família já é uma família, uma bênção, eu creio que Deus vai fazer algo muito grande, né? Está fazendo desde ontem. É muito bacana você chegar no ministério e ver que esse ministério investe em famílias. Porque eu começo falando, e algo que eu sempre digo, né? Que família é o maior projeto do coração de Deus. Então, se vocês estão investindo em famílias, vocês estão fazendo aquilo que o nosso Deus, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus, com certeza, está no coração dele. Lá em Gênesis 2, nós vamos ver que a família foi formada em um momento muito especial e cheio de graça. Por isso que esse congresso, com certeza, se chama Família Cheia de Graça, não é o nome? Então, é interessante que Deus já havia completado a criação, Deus já tinha feito tudo, mas Ele não ficou satisfeito. Ele viu que faltava algo. Ele faltava uma família para desfrutar de tudo aquilo que Ele havia feito. E é interessante ressaltar que, durante a criação, Deus falava o tempo todo que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou, ficou muito bom.
Amém? Porque Deus, aquilo ali fazia parte, né, do coração de Deus, fazia parte daquilo que Deus tinha, do projeto que Deus tinha. Porque aquele casal, homem e mulher, fazia parte do processo de criação, fazia parte do projeto de família que Deus tinha. Então, Deus, a palavra diz que Deus olhou, não é o versículo da palavra ainda, tá, gente? É só uma introdução. Então, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Essa história que está narrada lá em Gênesis 2, e eu imagino que quando Deus criou Adão, quando Deus olhou aquela situação, ele pensou, né? Eu não posso deixar esse homem sozinho, né? Eu posso dizer que as mulheres, elas, quando Deus cria a mulher, é porque Ele viu que o homem estava sozinho. Então, nós somos responsáveis de trazer alegria para esses homens, amém? Para os nossos maridos, porque Deus criou para que ele não estivesse sozinho. Então, nós somos aquelas que trouxemos a alegria, né, para os nossos maridos. E Deus os colocou em um jardim que Ele havia criado especialmente para eles. E depois de todo o cuidado, nós só podemos concluir que Deus criou a família e a encheu de graça, né? E os anos se passaram, as famílias foram se multiplicando, criando as suas formas, os seus valores. E agora eu quero trazer o texto que eu quero falar nesta noite para vocês, né? Eu quero falar sobre o texto que está em 2 Samuel, capítulo 6. É um texto muito conhecido, né, nosso, e eu tenho certeza que vai nos abençoar. Amém? Não sei se vocês abriram, não sei se está ali, não, está aqui, mas eu vou ler para vocês. O Senhor o abençoou. Não, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então, avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Deus. Queridos, eu quero começar essa palavra afirmando que depois de Deus, não há nada mais importante do que a nossa família. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus. Não há nada mais importante. E hoje eu peço a Deus porque Ele possa encontrar nesse lugar, no nosso meio, famílias abençoadas e cheias da graça de Deus. E o texto nos fala que a família de Obed-edom foi uma família abençoada. E nessa época, é interessante que a casa de Obed-edom, o fato da casa dele, da família dele ser abençoada, virou notícia naquele lugar, né? E eu fico pensando que virou notícia porque, na verdade, lá atrás, em Gênesis 12, 1, 2, Deus fala com Abraão que o seu projeto original era que toda a família fosse abençoada. Toda a família. Deus fala assim para Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantas famílias tinham que ser abençoadas? Todas as famílias, amém? Porque esse é o projeto, como eu comecei falando, esse é o desejo do coração de Deus. Não abençoar uma família, mas abençoar todas as famílias. Quantos recebem que Deus vai abençoar? Eu tenho certeza que você já, né, é abençoado, mas se Deus te trouxe nesse lugar, se Deus te trouxe nessa noite, se Deus te trouxe nesse congresso, é porque Deus tem algo maior para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, amém? Porque esse é o nosso alvo, eu tenho certeza que é o alvo desta igreja, é o alvo de todo cristão. Continua sendo aquilo que Deus deu a Abraão. Mas o interessante é que antes de Deus falar da família abençoada, Deus fala assim, seja você uma bênção. Se você for uma bênção dentro da sua casa, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias. Então, o que Deus está nos dizendo agora? Que nós devemos ser bênção na nossa casa.
Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Seja você uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: você é a bênção. Fala amém, recebo. Você é a bênção da sua casa. Você precisa receber, amém. Se você ainda não é, vai ser, porque a palavra de Deus está dizendo. E se Deus te trouxe aqui, Ele te trouxe porque Ele vai falar algo ao seu coração, à sua alma, ao seu entendimento, amém? Porque a primeira e a maior missão de todo ser humano na terra é ser bênção dentro de casa. E se nós não somos bênção dentro de casa, nós estamos aquém do projeto, daquilo que Deus lá atrás falou para Abraão e que reverbera até hoje na minha vida e na sua vida. Eu preciso ser uma bênção na minha casa, amém? Porque uma família abençoada, queridos, é como luz nas trevas. É como ouro, é algo muito bom, é tão abençoado, que a família de Obed-edom brilhou, virou notícia naquele lugar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua família vai brilhar onde você está plantada, amém? As suas famílias vão brilhar, porque esse é o projeto de Deus, é o projeto inicial. Nós vamos ser bênção, primeiro eu vou ser bênção dentro da minha casa, e aí Deus fará da minha casa uma casa abençoada. Glória a Deus, amém? Então, a Bíblia fala que Davi, vendo aquela situação, que fala que a casa dele foi abençoada, que a família foi abençoada, Davi falou: eu quero essa bênção. Quantos querem essa bênção nessa noite? Eu quero essa bênção para a minha casa. Eu comecei falando que a minha família é abençoada, mas eu quero mais e mais. Eu quero minha família, eu quero todos comprometidos na obra de Deus. Eu quero que as famílias das nossas filhas sejam abençoadas, do meu filho seja abençoado, amém? A geração, aquilo que eu vivo, o que eu trabalho é que eles sejam maiores do que nós, melhores do que nós. Quantos querem que os seus filhos sejam maiores? Então, nós precisamos decidir hoje. Eu quero que a minha família faça uma história diferente e tenho certeza que vai fazer diferente. Amém? Esse tem que ser o nosso foco. Então, Davi vai até a casa de Obed-edom, e eu vou ler o texto para a gente chegar onde Deus quer nos levar. Diz assim: por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Por que ele fez subir? Por que a palavra de Deus fala que ele fez subir? Porque Davi queria a bênção, sim ou não? Ele queria a mesma bênção que Obed-edom teve. E aí, continuando. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Queridos, trazer a bênção exige sacrifício. E eu posso dizer que hoje você está aqui, de alguma forma você abriu mão de alguma coisa, amém? Sempre, que nós vamos buscar algo, que nós estamos querendo conquistar algo em Deus, nós precisamos fazer algo. Nos custa, tem que custar jejum, tem que custar oração, tem que custar posicionamento, tem que custar ação. Em Deus é assim. Continuando. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazendo holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homem como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa.
Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhes disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Gosto de ler também na versão, deixa eu ver, NVI. Acho que eu marquei aqui, deixa eu ver. Aqui. Voltando Davi, esse último versículo, versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Davi chega naquele lugar ali para abençoar a sua família, e o que ele escuta? Que ele estava parecendo um vadio qualquer. Falai de mim. Homens, falai de mim. Queridos, o rei Davi, o sacerdote Davi, aquele homem adorador, um herói da Bíblia, ele é um herói para vocês? Para mim, ele é um herói. Quantos admiram Davi aqui? Quantos querem dar um abraço em Davi quando encontrar? Fala, meu Deus, que prazer, um homem segundo o coração de Deus. Né? Então, inspiração, porque tantas vezes, né, nos Salmos, ele nos inspira a adorar a Deus daquela forma. Então, ele vem trazendo a arca para a cidade, ministrando, dançando, cantando. Eu imagino as orquestras, imagino, né, porque ali fala como é que aquele povo estava vindo trazer a arca de Deus. Mas quando chega em casa, Mical fala que ele estava parecendo um vadio qualquer. E eu fico pensando, que história desafiadora. Muitas vezes quando eu lia esse texto, eu ficava pensando, mas como Mical pôde chamar Davi de vadio? Quem é Mical para chamar Davi de vadio, né? No início, aí você vai estudar a história e você começa a entender. E aí o interessante é que Davi, quando ela chama ele de vadio, ele, quer dizer, de alguma forma ela afronta Davi, Davi também responde. Olha o que ele responde. Vou ver na linguagem de hoje, que é mais própria para a gente entender, né? Ele diz assim, mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Então, Davi responde com a afronta que ele recebeu. E aí eu fico pensando que aquele adorador, aquele homem que tinha acabado, né, de falar, de dançar, de adorar, né, falou que poderia se humilhar mais ainda do que ele havia se humilhado. Esse homem não foi capaz de se humilhar ou de resolver aquela questão com Mical. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós respondemos a afronta com uma afronta. Nós somos machucados, então nós machucamos. E a gente percebe que aqui, por que Davi viveu o que ele viveu com a família? Nós vamos ver que a família de Davi não foi uma família que serve de exemplo para todos nós. Ele pode ter sido nosso exemplo para muitas coisas, mas na família ele não foi um exemplo. Por quê? É sobre isso que eu quero falar com vocês. E a palavra que ela diz para ele, desprezou, é muito forte, sim ou não? Muito forte.
E eu fui estudar sobre essa família, né, aquilo que Davi foi buscar, porque Davi, quando ele soube que a casa de Obed-edom tinha sido uma casa abençoada, Davi, ele começa a desejar aquilo para a vida dele, né? E eu começo a pensar o que aconteceu, né, a história deles, como é que foi. E aí, quantos se lembram, né, na história, que Mical era uma princesa quando Davi era um plebeu. Aí já começa a diferença, né? Já começa por aí. Ela era filha do rei, quando ele não era ninguém. Ela era uma princesa. Ela era desejada por todos os homens de Israel. Todos os homens dali gostariam de se casar com aquela princesa. Mas o próprio Davi não se considerava digno de casar com ela. Olha o que nós vamos ver aqui em 1 Samuel 18:18. Ele diz assim: quem sou eu, qual é a minha vida e a família de meu pai para ser eu genro do rei? Queridos, nós vamos ler a Bíblia. Você pensa assim, essa mulher que a Bíblia fala assim, que desprezou Davi, essa mulher, ela amava Davi. Porque nós vamos ver na história que ela amava. Ela não odiava Davi, ela amava Davi. Eu não estou dizendo aquilo que não está escrito, não. Está escrito aqui. Está escrito lá atrás, nós vamos ver em 1 Samuel que ela amava. Está escrito no livro que eu e você respeitamos. Mas essa esposa desejada, essa esposa princesa, em algum momento também lutou contra o pai, enganou o pai, por quê? Para proteger Davi. Então, quando a Bíblia fala que Mical desprezou Davi, ela o amava ou não? Amava. Amava. Ela mentiu para o pai dela. Quando ela soube que o pai queria matar Davi, ela protegeu Davi, ela ajudou Davi a fugir. E quando os homens vieram buscar Davi, ela falou, ele está doente. E ele falou, não, mas traz ele doente. Ela enganou, ela pôs, né, pele de cordeiro, não sei, no texto você vai ler, você vai ver. Né? Ela colocou, e a Bíblia fala assim, porque Saul, naquela mesma noite, mandou mensagem à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. E quem contou para Davi que o pai queria matá-lo foi Mical. E Mical era uma princesa que amava Davi e havia salvado a sua vida. E eu fico pensando, o que leva uma esposa a desprezar, né, o seu cônjuge? E muitas vezes nós temos esse sentimento ruim, né, ou que nós nos sentimos desprezados, nós nos sentimos humilhados. Mas o que leva, né, a esse sentimento? Eu fico pensando que muitas vezes, né, nos casais, né, trabalhando com famílias, eu vejo que às vezes aquilo que você amava quando você conheceu, aquilo que te atraiu para aquela pessoa, com o passar dos anos, se você não está num congresso desse, se você não trabalha com a sua família, né, a família que não conhece Jesus, aquilo que ele mais amava é aquilo que mais irrita. Só eu que já ouvi falar nisso? Não. Porque provavelmente o que atraiu Mical a Davi foi vê-lo cantando, vê-lo dançando, mas agora, quando ela vê ele dançando, né, daquela forma feliz, porque ele estava trazendo a arca do Senhor para o lugar certo, o que acontece? Ela o despreza. E ali, e eu fico imaginando, né, a Mical, quantas mulheres aqui têm dias maus? Dias difíceis. Nós temos, né? Dias maus. A Bíblia fala que dias maus, nós temos dias maus. TPM, né? Quantas mulheres não têm aqui TPM, que são dias maus para nós, né? Mas, olha o que o versículo 23 fala. Mical, filha de Saul, não teve filhos, para terminar o versículo, até o dia da sua morte. Aquela história de romance, aquela história bonita, aquela mulher, aquela princesa que se apaixonou por um plebeu, né? Porque não conseguiram resolver essa história. Aquela história linda
acaba aqui. E aí eu olho para a vida de Davi e vejo que Davi não conseguiu edificar uma família cheia de graça. Triste, né? Não conseguiu ter uma família abençoada que ele tanto buscou, que ele foi atrás da arca, porque ele ouviu falar que ela ficou 3 meses e a arca abençoou a vida daquela família, mas ele não conseguiu. Muito pelo contrário, tudo quanto é tipo de desgraça aconteceu na vida de Davi. Sim ou não? Né? Você vai encontrar na história de Davi tudo que ninguém quer viver. Nenhuma família em sã consciência quer ser uma família como a família de Davi. Sim ou não? Eu posso desejar tudo, menos o que Davi tinha, menos o que Davi viveu. E eu te pergunto nessa noite, por que um homem, segundo o coração de Deus, não conseguiu construir uma família cheia de graça? Por que que um homem de Deus não conseguiu ter uma família abençoada? Porque ele não participou de um congresso como esse, né? Se ele tivesse participado, com certeza, né, Marisete ontem, né? Teria feito uma história diferente. Davi, um adorador, um homem que criou instrumentos, um homem que fez salmos, né? Nós vamos ver os salmos maravilhosos, que nos leva a adorar a Deus de todo o coração. Quantos são abençoados pelos salmos? Por aquilo que Davi escreveu. Eu sou muito abençoada, né? Por que que ele não conseguiu ter essa família? E eu quero que você reflita sobre algumas respostas que eu tenho para vocês nesta noite. Porque essas respostas falam muito daquilo que nós vivemos nas nossas famílias. Fala muito daquilo que nós não resolvemos. E é por isso que você está aqui nesta noite. Talvez você não se identifique, né? Porque naquela época essa palavra desprezou é muito forte. Né? Talvez você não tenha esse sentimento, nunca humilhou, mas algumas atitudes, né, nos causam esses sentimentos. Porque às vezes nós não temos a intenção de fazer, mas quando fazemos, causamos um sentimento nas pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar. E a primeira coisa que eu quero dizer, porque eu perguntei, por que que um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu edificar uma família cheia de graça? Porque eu creio que se você está aqui, ainda que você está sozinho, você representa uma família cheia de graça, uma família abençoada. Amém? Porque Davi não suportou a humilhação familiar. Queridos, muitas vezes você vai ter esse sentimento na sua família. Sabe por quê? Porque as feridas que nós temos, na maioria, elas vêm da nossa infância. Né? Sentimentos de desprezo. Não porque sua família não te ama. Sua família te ama. Mas as maiores feridas que nós temos são as feridas causadas por pessoas que nós amamos. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa. Foi só com a família de Davi? Não. Existem nas nossas famílias. Nós vimos aqui há pouco, né? Uma família desestruturada, nós vimos os filhos. Né? A família também, como eu falei, existem dias bons e dias maus. Nós vamos viver isso nas nossas famílias, porque é normal ter um dia difícil, senão a sua família é humana. A sua família, ela não é só espiritual, ela não está o tempo todo louvando a Deus, mas ela é feita de carne e osso. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos olhar para esta família, que muitas vezes que lá atrás você se sentiu humilhado, você se sentiu rejeitado, você se sentiu desprezado, né? Não cuidaram de você. Mas eu preciso decidir.
Eu preciso decidir. E, às vezes, essas feridas, essas cicatrizes são tão profundas que você já se torna um homem, uma mulher, mas isso sempre vem na sua memória. Mas Deus hoje quer fazer um conserto nas nossas vidas. Amém? Aquilo que é lembrança ruim, aquilo que é do passado, todo sentimento, se você sofreu alguma humilhação, né? Se você... Os piores apelidos, aonde é que a gente ouve? Nas nossas famílias. Né? Quando a família, quantas vezes fala, você é uma preguiçosa. Você escuta essa frase a sua vida inteira. E por mais que você faça tudo para não ser preguiçosa, você acha que você é preguiçosa. Porque uma palavra de uma mãe tem muito peso. Uma palavra de um pai tem muito peso. Você não vai dar em nada, você é burro. Você não aprende nada, você não vai ser ninguém, você não estuda. E essas palavras marcam as nossas vidas. E porque se nós não resolvermos isso, se nós não conseguimos... Porque eu tenho a impressão que Davi, tinha essas feridas na alma. Nós vamos ver a história dele, na infância dele. Mas nós precisamos ter maturidade para resolver esses sentimentos. Às vezes, lá em 1 Coríntios fala que há um tempo que nós precisamos deixar de ser menino. Amém? Às vezes nós estamos casados, estamos com as nossas famílias, mas nós somos infantilizados nos nossos sentimentos. E Deus está falando para nós hoje, chega desse tempo, acabou. Vamos fazer uma nova história, vamos avançar, vamos para o alvo, eu tenho algo maior para a sua vida. Para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para aquilo que aconteceu no passado, amém? E se nós não tivermos maturidade para suportar esses sentimentos na nossa família, nós vamos perdê-la em um dia. Porque aquele dia, a frase de Mical acabou toda uma história de amor, uma história bonita de um plebeu com uma princesa. Você quer fazer uma história diferente? Então, geralmente, as maiores feridas na nossa alma são feitas pela nossa família. Vou te dar uma notícia. A sua família é feita de humanos, não é feita de anjo. Às vezes nós queremos anjos, né? Mas não, a sua família é feita de humanos. Lá em Mateus 7, 24, 25, fala sobre o homem sensato e um homem insensato. Nós até, na oração, aqui, um casal que orou aqui falou sobre isso, na oração. Que uma edificou sobre a rocha e a outra edificou sobre a areia. Qual é a diferença de uma e outra? A diferença é que uma cai e a outra não cai. Mas a luta da família que edificou a sua casa sobre a rocha e a luta da família que construiu a sua casa sobre a areia é a mesma. Porque a palavra diz que os ventos vieram, os rios, furacão. Então, você edificando ou não a sua casa sobre a rocha, haverão lutas. Mas a grande diferença é a maneira como você vai proceder quando as lutas vierem. Teremos lutas. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ter luta. As lutas vão vir. Você pode ter edificado a sua casa sobre a rocha. Mesmo assim, as lutas virão. E você precisa estar preparado. Amém? Obrigada, querida. Vou repetir de novo. Quando as lutas vierem, você precisa estar preparado. Mas para que nós precisamos estar preparados? Para amar. Fala amar. Perdoar. Fala perdoar. Quando as lutas vierem, os ventos passarem, os rios, furacão, eu vou decidir amar. Vou falar uma frase aqui que não é novidade. Amar é decisão. Perdoar é decisão. Ah, mas eu ainda não estou sentindo meu coração de perdoar, não, bispa.
Queridos, você não sente assim de uma hora para outra, você precisa decidir. Primeiro você decide. E de quando você decide, o Espírito Santo começa todo o processo na sua vida. Amém? É muito difícil perdoar. É muito difícil restaurar. É muito difícil ser humilhado. É muito difícil ser desprezado. Mas quando acontecer na minha vida, eu vou ter maturidade e eu vou decidir. Eu vou continuar sendo uma família abençoada. Nada vai destruir a minha casa, porque a minha casa ela é edificada sobre a rocha. Amém? Queridos, eu fiz uma decisão quando eu me casei com meu marido. Na minha primeira semana, quantos conhecem aqui o Casados Mais Felizes, né? Aquele curso, é Casados Mais Felizes? Para sempre, era esse nome aí. Mais Felizes é na minha igreja. Mas o do grupo lá, foi o que eu fiz primeiro, foi esse. Eu e ele, nós éramos líderes, né? E esse grupo era na nossa casa. E no meu testemunho daquela noite, né, na noite da formatura, né, aquela formatura maravilhosa, eu falei para aquele grupo de pessoas, e algo que eu falei para ele no dia que nós casamos. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu casei para dar certo. E eu casei para não me separar. Meu pai e minha mãe viveram quase 50 anos juntos. E a mesma história eu quero viver. Eu quero me casar, morrer com você ou até que a morte nos separe, ou que Jesus venha nos buscar. Aquilo que eu falei vai se cumprir. Mas quando você fala isso, é lindo, né? Olha, eu vou ficar casado com você para sempre, é maravilhoso. Só que você pensa que vai ser tudo lindo, igual no dia do casamento. Não é? Você não pensa? Sim ou não? Só eu que pensei. Entrar de noiva, aquele casamento lindo, né? Uma festa, amigos, padrinhos. Mas quando veio a primeira luta, logo na minha primeira semana, eu me mudei, eu morava em Goiânia, sou conterrânea aqui da Rafaela, da Rosali, do Alonso. Morava em Goiânia, me mudei, quando me casei, mudei para Brasília. Só daí vocês já podem ver que muitas lutas vieram. Porque de Goiânia para Brasília é muita diferença. Então, na primeira semana, eu me lembro de estar no meu quarto e pensando assim, o que eu fiz com a minha vida? Tudo que eu vivi, aquela noite maravilhosa, um probleminha. Eu já pensei dessa forma. O que eu fui fazer da minha vida? E agora? Agora não tem mais jeito. Minha vida era tão boa, morava lá em Goiânia, cheia de amigos, amigas, né? E agora eu estou aqui em Brasília, sozinha. Mas eu fiz uma decisão naquele dia. Todos os dias eu vou decidir ficar casada. E é assim que nós temos que fazer, queridos. Todos os dias você precisa decidir ficar casada com aquela que você se comprometeu. Amém? Ah, mas ela mudou muito. Então trate, se você casou, trate de vocês crescerem juntos. Trate de desafiar, não deixe a sua esposa, não deixe o seu esposo ficar na zona de conforto, fazendo com que, em algum momento, aquela diferença não sirva mais. Amém? Meu marido nasceu num berço evangélico, eu não, me converti um pouco antes de me casar com ele. Isso que eu vi na minha família, isso que eu vi na casa do meu pai, da minha mãe. Meu pai, a princípio, era ateu, né? Minha mãe era Amélia, que era mulher de verdade, né, gente? Só que hoje ninguém mais quer saber de ser Amélia, né? Isso já é um problema. Então, mas eu decidi, porque eu vi na casa do meu pai, né? Houveram lutas, sim, mas eu nunca vi meu pai discutindo com a minha mãe. E quantos pais hoje nós vemos, né, que a família participa de tudo? Como nós vimos aqui, os filhos participam de tudo. Eu e meu marido nunca discutimos na frente de nossos filhos. Eu e o meu marido nunca dormimos separados. Por pior que tenha sido a briga, por a raiva que eu fiquei dele, às vezes você tem vontade de matar, né? Eles também têm vontade de nos matar, mas nunca dormi separado. Porque eu acreditei, eu fiz uma decisão na minha vida, então nós precisamos decidir. Você quer ter uma família abençoada? Decida todos os dias ficar casada
com aquele que você escolheu. Ah, mas quando eu escolhi ele, eu era do mundo. E agora nós nos convertemos. Querida, Deus, pode ser até que Deus tinha, mas você escolheu? Então agora vai dar certo. Né? Deus vai fazer dar certo. Amém? Peça ajuda ao Espírito Santo. Convida ele todos os dias para fazer parte daquela aliança. Amém? Faça aquilo que você precisa fazer. Se você está aqui, eu acredito que é um investimento na sua família. Porque quando você investe no seu casamento, quando você investe na sua família, né, você não vai passar por esses constrangimentos. E foram vários congressos, foram vários momentos, né, que nós investimos. Né, fomos também para terapia, quando houve momentos que nós não dávamos conta de resolver sozinhos, ou resolvia com nossos líderes, nós não estamos sozinhos. Acredite que o Espírito Santo possa usar alguém que está do seu lado, alguém que é autoridade sobre a sua vida, alguém que você olha para ele e olha para ele e fala, olha, eu quero receber daquele casal, daquilo que eles têm. Sempre haverá alguém que o Espírito Santo vai usar para salvar o seu casamento, para resolver, porque muitas vezes, não ache você que você dá conta, né, de resolver um problema sozinho. Muitas vezes nós precisamos triangular com o Espírito Santo ou com alguém que o Espírito Santo mandar para nos ajudar. Quantos recebem dessa palavra? Em nome de Jesus. Nada disso estava aqui, mas tudo bem. Então, segunda resposta. Por que Davi, um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu edificar uma família abençoada, uma família cheia de graça? Porque Davi não soube ressignificar a sua história. Davi vem de uma família difícil. Nós conhecemos a história de Davi. Enquanto seus irmãos estavam dentro de casa, Davi pastoreava ovelhas, estava ali matando urso, leões. Seus irmãos, quando ele foi, seu pai manda que ele leve comida lá para os seus irmãos nunca o valorizou, sim ou não? Ele era tratado diferente, daqueles seus irmãos. Mas Davi podia ter dado um novo significado à sua história. E nós podemos escolher ressignificar a nossa história, acontecimentos das nossas infâncias, como eu mesmo falei aqui há pouco. Eu tenho uma história difícil, mas eu vou ressignificar aquilo que foi tão difícil. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nossos traumas familiares, vou te falar duas coisas. Ou eles são vacina, ou eles são veneno. O que você escolhe tomar? Vacina. Porque se você tomar veneno, você vai morrer. E morrendo você, porque você sabe que sentido que eu estou falando, toda a sua geração vai receber desse veneno. E nós vamos ver que a família de Davi, os filhos, quantas mulheres Davi teve, quantos filhos, tudo aquilo que ele viveu, ele não ressignificou, ele não fez diferente. Aquilo que ele recebeu do pai dele, a rejeição daquela família, ele não fez diferente. Ele não rejeitou, mas ele não cuidou dos seus filhos. Ele tinha filhos e ele não cuidava. Você não vê em momento nenhum falando que Davi tocou harpa, lira com os seus filhos. Porque se Davi tivesse tocado com seus filhos, adorado com seus filhos, ele não teria os filhos que ele teve, ele teria adoradores na casa dele. Davi teve adoradores, que foram adoradores como ele. Então, nós vamos ver que Davi não ressignificou a história dele. Fala, se você precisa ressignificar a sua história, fala para Deus. Deus, é hoje que eu decido ressignificar, amém? Então, se eu tomo veneno, eu morro. E as gerações que vêm após mim vão tomar do mesmo veneno. Mas se eu escolho vacina, eu vou ser imune, e toda a minha geração que vem abaixo de mim vai ser diferente. Olha que coisa tremenda. Então eu posso escolher tomar, houveram traumas familiares, mas eu vou tomar vacina. E aquilo que eu vivi, meus filhos não vão viver.
Quando eu comecei falando, né, eu disse que eu e o meu marido, nós temos uma missão de ensinar os nossos filhos, de fazer com que os nossos filhos tenham uma história melhor do que a nossa. Esse é um projeto nosso de família, porque assim, se eu cheguei até aqui, eu quero declarar, e eu declaro todo dia para os meus filhos, que eles serão muito melhores do que eu e o pai deles foram. Muito melhores. Eu já vejo nossos filhos, as meninas, os netos. Eu tenho neta, minha neta Lorena, filha da Caroline. Ela ora todas as noites, ela ora pela família toda. Ela é uma menina linda, uma menina que você vê ela diante do Senhor. Eu falo, obrigada, Senhor. Vê a Rebeca hoje, vê os filhos do pastor André hoje. Gente, não tem bênção maior do que essa. Amém? Não tem. Não tem. Então, se você não teve uma história linda, maravilhosa, você pode ressignificar e você pode fazer a partir de agora uma história melhor ainda, onde eles vão viver tempos melhores. Amém? Mas eles não podem viver aquilo que você viveu, porque se você fizer, se você continuar com a mesma postura, eles vão viver a mesma coisa. Quantos têm pais alcoólatras e você não ressignifica aquela história? Talvez a próxima geração não é alcoólatra, mas a terceira geração vai ser. Hoje, em casamentos, quando eu e meu marido fazemos casamentos, eu gosto de fazer um ritual no final da cerimônia, depois das trocas de aliança, onde os noivos agradecem os seus pais por aquilo que eles semearam pelas sementes, né, reconhecendo que tudo aquilo que, onde se eles chegaram até aquele lugar foi por causa dos pais. Mas depois eu faço um ritual com os pais, onde os pais levantam as mãos sobre os filhos e começam a declarar: eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo para fazer uma nova história. Eu te abençoo para você ser grande. Eu te abençoo para que você não passe pelo que eu passei. Eu te abençoo para você ser mais próspero do que eu. Eu te abençoo para que você faça a sua família, que você viva os melhores dias da sua vida. Porque eu acredito que isso, sabe, isso reverbera. Quando você levanta a sua mão sobre os seus filhos recebem desta bênção e eles são liberados para fazer uma história diferente. Então, não importa se os pais são separados, eu chamo no altar, se tem avô, se tem avó, vem todo mundo. E aí, a família da noiva repete o que nós falamos, e a família do noivo repete o que nós falamos. Fica um casamento bem terapêutico. Mas tem dado bons resultados. Porque aí tem aquelas pessoas que são meio casadas com a mãe. Ontem falaram isso aqui? Casado com a mãe, casada com o pai. Se tem, a gente corta ali. Fala, eu te abençoo, meu filho. Você agora é livre. A mãe tem mãe que faz... Não, eu não escutei. A senhora pode repetir mais alto? Aí tem mãe que chora. Ai, estou tendo um troço, meu coração. Fala, não, a senhora não vai morrer, não. Fica tranquila, é emoção. Teve uma mãe que chorou e falava assim, ai, me senta. Porque o filho tinha 45 anos, nunca tinha casado. Aquele era um caso típico de casamento com a mamãe. Eu avisei para a noiva, eu falei, querida, se nós não fizermos esse ato no seu casamento, ai, mas eu fico com medo da minha sogra, deixa ela desmaiar, a gente cuida dela. Mas vamos abençoar essa família, vamos liberar essa família. E esse casamento, desse cara com 45 anos, não foi fácil não, gente. Por muito tempo, mais de 1 ano, 2 anos, ele namorou com a sogra. Fala, ai de mim. Você é feliz. Sogra é muito bom, né? Maravilhosa, mas ela na casa dela e a gente na casa da gente, né? Mas eu não esqueço essa senhora, acho que eu nunca vou esquecer, porque ela parecia que ia ter um troço, o coração vinha pela boca. E ela atrapalhava todo o ritual, que eu falo assim, se eu não escutei a senhora falando, ela, não, mas meu coração está batendo muito, não tem problema, fala aí novamente, repete aí, minha filha. Falei, aqui ela não sai sem falar esse negócio. E foi um casamento assim menor, que todo mundo estava vendo aquele constrangimento todo mundo já sabia a história, o homem 40 anos, 40 e poucos, não casava. Aqui nessa igreja não tem, graças a Deus. Só na Sara Nossa Terra que tem. Então, você vai decidir hoje, eu vou tomar a vacina.
E as próximas gerações serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Terceiro, por que que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus, mas não conseguiu ter uma família cheia de graça, abençoada, como nós temos aqui nesta noite? Porque Davi não olhou sua família como sua missão. Fala para o seu marido e para a sua esposa. Davi não olhou para a sua família como sua missão. Queridos, queridas, depois de Deus, quem vem? A família. Davi, ele entendeu a sua missão de adorador. Ele foi como ninguém. Como rei, foi um rei maravilhoso. Mas ele não entendeu sua missão em relação às suas esposas, porque foram muitas, daí já começa o problema. Eu não sei se você já estudou a história de Davi, tem aquele autor, que eu esqueci o nome dele, mas que tem um livro que fala sobre vários personagens da Bíblia, né? Então ele fala Davi, fala de Esther, fala de... Mas aí, ali ele enumera quantas esposas Davi teve. Quantos filhos Davi teve. Então, ele entendeu tudo, assim, tudo que Deus deu a ele, a missão que Deus tinha dado a ele, ele entendeu. Por isso nós vamos ver que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não entendeu a sua missão familiar. Sendo que esta missão, depois o amor que nós temos por Deus, seria o nosso amor pela família, o nosso amor pelo cônjuge, né? Nós vamos ler no texto, eu não sei se eu preciso voltar aqui, mas eu vou ler aqui só um pedacinho, só para vocês se lembrarem, porque a gente leu há um tempo. Ele veio dançando e cantando, depois ele fez um banquete para todo aquele povo, serviu pão, serviu um banquete maravilhoso. Aí fala assim, após oferecer o holocausto e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu pão, bolo de tâmaras, que era caríssimo na época, né? Uvas, passas, a cada homem, a cada mulher. Depois de todo o povo partir, depois que todo mundo foi embora, é que Davi foi abençoar a casa dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Preciso desenhar. Davi deixou a sua família por último. Provavelmente, se ele tivesse ido antes de ter abençoado todo o povo ali naquele momento, se ele tivesse chamado Mical para fazer parte, né? Quantas vezes nós mulheres, ou mesmo os homens, nós nos sentimos à parte daquilo que nosso esposo ou nosso cônjuge faz? Nós sentimos que nós não fazemos parte. Ora, por quê? Nós não queremos assumir, sair da zona de conforto, ora, porque também não somos convidados, né? Mas Davi tinha uma missão aqui, ele tinha que abençoar a sua família, ele não entendeu isso. E provavelmente foi uma das coisas que levou Mical a o desprezar naquele momento. Ele deixou sua casa por último, foi o último lugar. Quando todos foram embora, como a palavra aqui está dizendo, foi que Davi foi abençoar a sua casa. Davi era o melhor rei, mas mas nunca foi o melhor pai e nem foi o melhor marido. Melhor coisa que você tem o melhor marido, um homem que te abençoa, que abençoa a sua casa e vice-versa, não é? Mas ele nunca foi, ele podia ser tudo ele poderia ter sido bom, mas ele não foi o melhor pai e nem o melhor marido. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios, que a Bíblia fala que a esposa e o esposo devem agradar um ao outro. Quantos sabiam disso? Pouca gente. Quantos? Deixa eu ver, levanta direito. Lá você vai ver, se você for ler o texto, fala que nós devemos agradar ao nosso marido, e o nosso marido deve agradar a sua esposa.
Mas Davi não, ele não tinha esse papel. Davi não dedicou à sua família o que ele dedicou aos homens da caverna de Adulão, porque se ele tivesse dedicado ao mesmo investimento, o mesmo treinamento, ele teria tido uma família diferente. Porque aqueles homens da caverna de Adulão eram improváveis e se tornaram um grande exército. Quando nós investimos na nossa família, quando nós investimos nos nossos filhos, porque o fato de você estar aqui significa que você está investindo, você está no caminho certo. Nós precisamos investir neles, porque ainda que eles tenham problemas, ainda que provavelmente, né, vão crescendo na adolescência, mas você tem a chance, a oportunidade de fazer desses filhos, né, da sua família, vencedores. Amém? Então ele investiu, porque se ele tivesse investido da mesma forma que ele investiu na caverna, teria sido diferente. Se ele pelejasse pela sua família, como ele pelejou contra Golias, teria sido diferente. Quantos gigantes não aparecem nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias? Mas nós temos que pelejar contra esses gigantes. Se ele tivesse feito isso, provavelmente ele teria uma família abençoada como Obed-edom teve. Mas não era missão no seu coração. Ele pelejou contra Golias, ele fez daqueles improváveis homens vencedores, um grande exército, mas não conseguiu cuidar da sua família. Você pode cuidar do mundo inteiro, mas se você não cuida, não abençoa a sua casa. E eu quero dedicar um tempo para que a gente possa orar, para que a gente possa ter um tempo, né, de concertos, né, durante tudo aquilo que nós ouvimos. Eu tenho certeza que Deus vai falando ao nosso coração, vai trazendo as lembranças, porque, assim, às vezes você não está com a coisa viva, né, aqui nesse momento, mas você, de alguma forma, né, aqueles pensamentos sempre vêm, né, aquilo que você viveu sempre vem. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, para as pessoas, às vezes, que eu atendo, hoje eu atendo muito mais na igreja do que no consultório, porque eu entendi que Deus... Tive um tempo que eu estava mais no consultório, mas eu entendi que esse era o tempo que eu precisava semear na vida das famílias, né? Na vida da igreja, na vida de mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres, amo trabalhar com casais, meu coração pulsa por isso, né, de trazer famílias que vêm para a igreja, famílias que estão quase se separando e ver o que Deus pode fazer, a transformação que Deus faz quando a gente decide, quando a gente toma um posicionamento que nós queremos, né, porque, na verdade, o que acontece é que muitas famílias, elas vão vivendo muito do jeito que aquela canção do mundo fala, né? Deixa a vida me levar. E aí, quando você se dá conta, né, você não fala para ninguém, você não consegue ser ajudado, você não consegue, porque, às vezes, o que a gente está vivendo, uma terceira pessoa que precisa nos ajudar. E aí, quando você vê, né, a família chega, já está naquele ponto que, muitas vezes, já estão se separando. E aí eu digo, por que você não veio antes? Por que você não falou isso antes? Graças a Deus que a igreja tem aprendido a trazer a verdade, né? Porque a verdade liberta. Às vezes nós temos vergonha de falar aquilo que a gente está vivendo. Nós temos vergonha de falar que aquele marido tão abençoado, como as crianças falaram aqui na terapia, aquela mulher da igreja tão abençoada, que canta, mas dentro de casa vive aquilo que ela vive com o pai. É triste, né, quando os jovens nos procuram e falam, olha, meu pai e minha mãe brigam toda noite. Meu pai segura no braço da minha mãe e só Jesus, mas na igreja é uma benção. Mas chegou o tempo onde o Espírito Santo está nos incomodando, que nós precisamos ser luz aqui na terra. Nós precisamos ser uma casa abençoada,
ser bênção nas nossas famílias. E a partir do momento que eu sou bênção na minha família, toda a minha casa. E às vezes você fica olhando para o seu marido, querendo que ele seja bênção, mas Deus não falou que é o seu marido. Quando Deus fala para Abraão, Deus fala assim: sê tu uma bênção. Isso significa que independente se ele for bênção ou não, eu preciso ser uma bênção. Se o seu marido ou sua esposa não é uma bênção, querido, o problema não é seu, é dele. Para de cobrar, para de apontar aquilo que não tem, aquilo que você não recebe. Ninguém muda ninguém. Meu esposo só muda a partir do momento que eu mudo. Se você ficar esperando ele melhorar, a sua mudança vai trazer transformação no outro. E antes de que eu seja, de que a nossa família, que a nossa casa seja uma família abençoada, eu preciso ser um casal abençoado. Eu preciso ter um casamento abençoado, porque aí eu vou gerar filhos abençoados. Muitos pensam que os nossos filhos não percebem, mas os nossos filhos percebem tudo. Eles percebem naquele tempo que eles ainda estavam sendo gerados. Eles já sabiam do que se passava. Por isso que muitas vezes os nossos filhos nascem e são filhos tristes, porque viveram momentos onde a família passou por mortes, por lutos. Eu quero dizer que os seus filhos são esponja. Tudo que eles vão ver, tudo que eles verem vocês fazendo, eles vão fazer na casa deles. E por isso que nós precisamos nessa noite nos levantar e tomar uma decisão. Eu vou fazer uma história diferente. Eu vou ajudar os meus filhos. Eu vou ser exemplo para os meus filhos. É tão bom quando você ouve uma filha, um filho falando: eu quero ser como os meus pais. E quando eu ouço isso, eu falo: meu filho, você não vai ser igual a nós, você vai ser muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus quando eu estava no ventre da minha mãe. E você teve. Aí começa uma grande diferença. Foi gerado, cresceu com os princípios, cresceu com os valores. Mas não adianta você só falar dessa palavra quando você não vive dessa palavra. Não adianta você abrir Salmos, abrir Provérbios, Eclesiastes, qualquer livro aqui, ler para eles. Eles vão olhar para você e falar do que ele está falando, se ele não vive isso. Nós precisamos ser homens e mulheres que não precisam abrir a Bíblia, mas a nossa atitude, nossa postura fala por nós. É isso que nós precisamos. Nós queremos ver um Brasil transformado, nós queremos lutar por tudo aquilo que esse Brasil está passando. Mas eu quero te dizer que começa na nossa casa. Começa em você. Para de olhar para o lado e achar que é do outro, que é dos seus pais. Para de culpar. Deus, quando falou para Abraão: ser tu uma bênção, Ele não falou: olha, Abraão, vem com aquilo que é velho. Não, Ele falou: você vai ser bênção, não importa aquilo que foi vivido no passado. Mas ser tu uma bênção, e benditas serão todas as famílias da terra. E Ele está falando para mim e para você nessa noite: as nossas famílias precisam ser benditas aqui na terra. Benditas aqui na terra. Querido, e se nessa noite você quer tomar uma decisão, porque a nossa vida é feita de decisões. Todos os dias eu preciso escolher. Todos os dias eu preciso me posicionar. Porque nós estamos diante da vida e da morte. Se eu escolho o pecado, se eu escolho algo ruim para o meu casamento, eu estou escolhendo morte. Mas se eu escolho viver o melhor de Deus para a minha vida, eu estou escolhendo vida. Jesus não espera que nós sejamos perfeitos, mas que nós tenhamos aliança de permanecer, de prevalecer, de passar pelos processos, de passar pelas estações, tudo aquilo que Ele tem para viver o melhor dessa terra. Se você não tem vivido ainda, querido, eu quero te dizer que você ainda vai viver. Mas aceita os processos que muitas vezes Deus nos faz passar, porque se você não passa pelos processos, você não retém a bênção que Ele tem para a sua vida.
E eu posso olhar para vocês e ver que daqui serão benditas muitas famílias da terra. Eu posso olhar para a família do pastor André e da Rafaela e dizer: benditas serão todas as famílias desta igreja. E daqueles que procederem de vocês, os filhos espirituais. Amém? E se hoje você quer tomar uma posição, se hoje você quer escolher, se dentro daquilo tudo que eu disse para vocês, se há algo que você precisa nesta noite, se você precisa que Deus faça um conserto, se você precisa que Deus te transforme nesta bênção, porque foi o ponto que nós começamos, foi quando Deus fala para Abraão: benditas serão todas as famílias da terra. Foi desse ponto que ele partiu. Eu quero te convidar a levantar do seu lugar, ficar de pé. Se você quer nesta noite receber uma oração, porque eu creio que Deus está nos chamando para ser bênção dentro das nossas casas. Eu quero desafiar você que está aqui nesta noite, com a sua esposa, com seu esposo, seus filhos estão lá com os jovens. Mas tem uma coisa que é minha. Até perguntei para a Rafaela. Falei: Rafaela, posso chamar aqui na frente? Ela falou: pode. Pode fazer o que você quiser. Quando ela falou, eu tomei posse. Porque eu sempre acho que nós precisamos simbolizar aquilo que nós queremos. Ainda que seja um passo à frente. Ainda que seja... Então, quando eu digo, se você acha que Deus pode fazer algo maior ainda na sua família, se você quer receber esta unção, se você precisa que a sua família seja uma família abençoada, se você acha que ainda você precisa de algo para ser mais bênção, como eu falei, nós não seremos perfeitos, nós somos humanos, mas o nosso desejo é que a cada dia Deus faça algo em nós e através de nós. E se você quer nesta noite, nós vamos louvar o Senhor. E eu quero te convidar para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Vem com a sua esposa. Vem como representando a sua família. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Eu quero te desafiar para esse momento de conserto, porque Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer ajustar. Como nós louvamos aqui, nós somos uma família bem ajustadas, mas sempre precisa, minha família precisa, ainda hoje eu preciso, ainda hoje essa palavra falou muito comigo, porque às vezes você acha que você já está bom, não, saia da zona de conforto, ainda que seja desafiador, mas sair da zona de conforto, aqui está tão bom, está tão quentinho, mas tem uma hora que o Senhor vai te cobrar. Porque Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer te levar a lugares mais altos na presença dEle. Deus quer te levar a lugares mais altos como família. Deus tem um chamado para a sua vida. Quantas famílias que vão proceder de cada um de vocês. Quantas famílias representadas aqui nós temos. Querida, você precisa ser aquele que quando você se olha no espelho, você fala: eu sou bênção. Eu sou bênção. A sua família precisa te reconhecer. Quando você chegar na casa dele, eles falarem: esse casal é luz. Aquele que tem uma palavra de fé, uma palavra de não desistir. Nós não podemos desistir da nossa família. Eu nunca desisti da minha família. Meu pai era ateu, minha mãe morreu muito antes dele. E certa vez o Senhor permitiu que ele sofresse um acidente. Desse acidente ele teve um tumor. Ele passou por uma cirurgia muito longa. Nessa cirurgia ele teve uma hemorragia. E o médico virou para mim e falou: olha, da minha parte eu fiz tudo, agora só Deus. Eu falei: obrigada, só isso que eu precisava. Porque Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Meu pai ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei: agora. Falei: Deus, me dá essa oportunidade. Me dá essa oportunidade. E meu pai ainda viveu 7 anos. E ele confessou
E nós podemos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não desista da sua família, ainda que você tenha um ateu na sua casa, ainda que você tenha alguém que fale mal do Senhor, que fale mal quando você vem para a igreja. Querido, esses que falam mal de crente são os melhores para vir para a casa de Deus. Porque quando eles vêm inteiros, eles vêm sedentos, amém? Eles vêm com muita fome. Porque eles falam, porque na verdade eles querem viver, mas não sabem qual é o caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero te convidar nesta noite a dar um passo à frente, que seja aqui no altar, em algum lugar você fazer um movimento. Porque eu tenho certeza que você será uma bênção e abençoará a sua casa. Nós podemos cantar um louvor?